seminário que estamos estreando, os nomes de Deus. E quando nós aprendemos os significados dos nomes de Deus, quando e como Deus se manifestou, dizendo e nos ensinando biblicamente o nome dele, naquele tempo, naquele momento, ao povo, se revelando como Deus, através das ações e manifestações, nós vamos ver que Deus, ele é muito maior do que eu e você imagina. Ele é muito mais poderoso do que eu e você imaginamos. Por isso, convido você a aprofundar agora comigo. Deixa sua Bíblia aí, já no jeito, e vamos lá. Alguns momentos eu vou mencionar algumas passagens e em alguns momentos também eu irei pedir para você abrir a sua Bíblia. Então já deixa no jeito aí, tá? Próximo de você e o seu caderno de anotação. Deus se revela a si mesmo ao homem. Deus na caminhada de vida do ser humano, trazendo a Bíblia como um início e também um fim. Estamos vivendo este tempo numa dispensação também bíblica, pós-Cristo, depois de Cristo, na graça, e Deus ao longo do tempo foi se revelando Ele mesmo ao homem e ao seu povo. E o importante é saber que quando na Bíblia está desta forma o nome de Deus, ele representa Deus se manifestando, se relacionando com o homem. É Deus se apresentando a sua identidade. Ó, meu nome é esse. E agindo, dando este nome. Mostrando o porquê que ele é e tem este nome. Então, é importante a gente entender que quando está escrito na Bíblia Sagrada Deus, refere-se ao poder criativo, ou seja, Deus como criador. Então, quando você vê a palavra, o escritor escrevendo Deus, a palavra Deus, nós vamos ver que ele está se revelando como um criador e mostrando o seu poder criativo e se revelando como um Deus criador. Quando nós vimos Senhor ou Jeová, é ele se relacionando com as pessoas para ajudá-las e salvá-las. Então ele se revela, o escritor escreve ao Senhor, o Senhor alcançou a vida daquele povo. Você vai ver que é Deus ajudando as pessoas, se relacionando com elas e salvando elas. Quando você vê o escritor nas escrituras sagradas escrevendo Pai, mostrando, se referindo a Deus, falando sobre um Deus protetor que protege, um Deus que vela, um Deus que se relaciona. Então, é importante dizer isso. Quando você vê Deus como Pai, na Bíblia Sagrada você vê Deus se revelando como um Deus protetor. O primeiro nome que vamos aprender é Javé, que no hebraico significa ou é a mesma forma Iavé, Y-A-H-V-E-H, Iavé. Então o que significa Iavé? Iavé significa eu sou aquele que sou. É Deus se revelando ao ser humano como Iavé, dizendo eu sou aquele que sou, ou seja, vem do verbo ser. Então, para nós entendermos quando e como Deus se revelou pela primeira vez nas Escrituras como Iavé, eu sou aquele que sou, eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser,
o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem, qual é o seu nome, Deus? Que lhes direi? Versículo 14. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou enviou a vós. Este texto está dentro de um contexto onde agora Deus levanta Moisés para libertar o povo no Egito. E quando Deus estava falando com Moisés face a face, que é assim que Deus falara e falava com Moisés, Moisés falou, Senhor, como que eu vou chegar agora? Porque Moisés estava 40 anos já na terra de Midian, vivendo, casou-se, teve filhos, e agora Deus aparece na sarça ardente para ele e vai dizer para ele voltar ao Egito, que Deus ia usar a vida dele para libertar o povo do Egito. E quando ele falou, Deus falou, vai lá e fala que eu vou libertá-los, eu sou Deus. Ele falou, mas como que é o nome do Senhor? Que eles perguntar que Deus é esse? Por quê? No Egito, e sempre na história da humanidade, sempre existiam outros deuses. E aquele povo fazia muitos anos, séculos que já estava no Egito, mais de 400 anos aproximadamente, que já estava no Egito. Então, os pais, a 4 gerações atrás, até lembravam de Deus. Agora foi crescendo o povo dentro do Egito como escravo, como mente de escravo, e foi esquecendo, porque Deus ficou em silêncio neste tempo. Porém, agora Deus levanta Moisés e diz, olha, vai lá, Moisés, e liberta esse povo. E Moisés diz, mas quando eu chegar até Israel, eu vou dizer, quem me enviou? Que Deus que me enviou? Qual é o nome deste Deus? E Deus falou, olha, é o seguinte, fala para eles que o meu nome é o eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O eu sou te enviou. E quando ele se revelou assim, como eu sou, no hebraico, eles falavam Iavé. Eu sou o que sou. Interessante que Deus, nós vamos ver agora o outro nome, nós vamos entender um pouco o que significa, o porquê que Deus falou que ele é o eu sou, e na verdade ele é o grande eu sou. Amém? Eu sou o que sou e pronto. Eu simplesmente sou. Ou seja, Deus simplesmente é. Amém? Ele é o que ele é. E através dos nomes dele nós vamos ver agora o que ele é, o que ele representa. Então o outro nome que Deus se revela biblicamente é Jeová. Anote aí, Jeová. Jeová significa Senhor. A palavra Senhor vem também do verbo ser, ou seja, eu sou, né? Quando Deus falou eu sou, ele estava dizendo, ó, eu sou e pronto. Se você conjugar o verbo ser, você vai chegar no sou. Amém? Eu posso ser. Deus, nós podemos ser. Deus simplesmente é. Então, ele é Senhor. Então, ele é. Vem do verbo ser. Ele simplesmente é. Então, Deus se apresenta com seu nome, novamente, como Senhor, em Isaías, capítulo 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Deus, no livro de Isaías, se apresenta de novo como Senhor. Então, essa palavra Senhor não significa que ele quer ser na nossa vida.
Ele quer ser Senhor, ou seja, Ele quer realizar, Ele quer manifestar, Ele quer agir. Ele é na nossa vida. Então, quando nós falamos que Ele é Senhor, é algo muito mais profundo do que a gente imaginava. Porque Ele só vai ser Senhor se eu deixar Ele ser na minha vida. Se eu deixar Ele realizar na minha vida. Aí Ele vai ser Senhor. Então, é muito profundo. A palavra Jeová ou Senhor aparece mais de 6.000 vezes só no Antigo Testamento. A palavra Senhor aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. A origem do nome Jeová ou Senhor vem do verbo ser. Então, como eu estava falando para você, vem do verbo ser em 3 tempos. Quais, pastor? Passado, presente e futuro. Ele foi, Ele é e Ele será. Amém? Deus continua sendo Deus tanto nos 3 tempos, passado, presente e futuro. Então, Ele foi no passado, é no presente e será, do verbo ser, no futuro. Por isso que vem do verbo ser. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passado, presente e futuro. Então, como o Filho tem as mesmas características do Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele, a saber, Deus, Jeová ou Senhor, e Deus também é da mesma forma, por isso que o Filho é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eterno. Amém? Então, quando fala de Deus nesse sentido, fala-se dos 3 tempos, que simplesmente Deus sempre será, foi, é e será eternamente. Então, qual é a essência do nome de Deus? Neste caso, Senhor ou Jeová? Estou falando da essência de dizer que Ele é Senhor e Jeová. Então, qual que é? É a mesma forma de eu, no significado profundo, na essência deste nome, Deus, quando Ele fala, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu me manifestei, eu me manifesto, e eu me manifestarei. É a manifestação dele. É ele se apresenta, eu sou o que sou. Eu manifesto na terra. Eu manifesto no meio do meu povo. Eu manifesto no meio da minha igreja. Eu manifesto no meio da vida e da família dos meus filhos. Eu manifesto. Eu manifestei, manifesto e manifestarei. E isso Deus está dizendo no nome dele. Ele é Senhor, ou seja, quando você fala Senhor, você está dizendo assim, o Senhor manifestou, manifesta e manifestará na minha vida. Isso é muito forte, querido. O nome dele já diz, eu me manifestarei. E toda manifestação, ação de Deus na terra, na vida do homem, querido, na natureza, é poderosa quando Deus se manifesta. E eu profetizo sobre a tua vida neste início já de seminário. A manifestação de Deus sobre a tua vida, tua família, tua igreja, teu trabalho. Na onde você clamar, Senhor, você está profetizando. Manifesta, Deus. Alabatucalá. Senhor, eu preciso do Senhor. Você está dizendo, manifesta, Deus. E Deus olha e diz, eu me manifestarei. Em outras palavras, Deus também, no verbo ser, ainda no nome Jeová e Senhor. Quando Deus está falando isso, em outras palavras, trazendo um exemplo para você, Deus está dizendo,
Eu sou aquilo que você precisa. Em outras palavras, eu vou dizer para você, Deus, ele vai ser, porque vem do nome Senhor, Jeová, ele será aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você orar para ele. Essa é a essência do nome dele. Ou seja, quando ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu serei o que você quiser que eu seja. Kalamandukitai. Eu serei tudo o que você precisa, basta você. O meu nome é esse. Eu sou o que sou, eu serei, eu sou a sua cura, eu sou o seu socorro, eu sou e pelejo por você, eu sou quem peleja por você, eu sou a sua provisão, eu sou aquilo que você quiser que eu seja. Este é o nome Jeová e Senhor. Então é muito poderoso a manifestação de Deus pelo teu nome. Senhor é teu nome. Então eu estou dizendo, Senhor, manifesta. Manifesta a vida. Porque o Senhor é o meu Senhor. Deus, tu és o meu Senhor. Temos que entender que Deus dá importância aos seus nomes. Repita comigo aí na sua casa. Deus dá importância aos seus nomes. E além disso, ele faz alguns alertas. Por exemplo, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 7. O que diz lá? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Vou repetir. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Segura um pouquinho. Em outras palavras, não fala meu nome em vão. Não diga o meu nome em vão. Não use o meu nome em vão. Estamos aprendendo sobre os nomes de Deus. E Deus dá importância aos seus nomes, ao nome dele. Por isso que nós não podemos falar o nome dele em vão. Quando, pastor, eu falo o nome dele em vão, eu me justifico usando o nome dele. Eu estou achando, mas eu falo que é a vontade de Deus. É a minha vontade, mas eu digo, não, é a vontade de Deus. Eu estou pensando, mas eu falo, não, Deus está pensando. Está no meu coração, mas aí eu falo, não, Deus colocou no meu coração. Temos que ter a certeza disso. Se não temos a certeza disso, eu estou falando que é Deus, mas não é Deus. Estou tomando o nome dele em vão. E Deus falou, não tome o meu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Eu não preciso me justificar usando o nome dele em vão. Amém? Toda vez que eu falo usando o nome de Deus, né, em vão, eu estou desagradando a Deus. Então este é o primeiro alerta. O segundo, abra sua Bíblia em Salmo número 20, versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O salmista escreveu, e muitos são hinos, está falando o quê? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. O que esse salmo está dizendo? E a palavra de Deus? Está dizendo, o nome de Deus vai te proteger. Então a importância do nome de Deus é que o nome dele nos proteja. Quando nós falamos o nome dele, nós estamos clamando por proteção. Quando nós falamos Pai,
Deus é meu pai, eu estou falando, Deus é o meu protetor. Então o nome de Deus tem este poder de proteger-nos. Deus me proteja. Deus abençoe. Você está liberando o nome dele para proteger esta pessoa que você está falando, liberando o nome. Toda vez que falamos o nome de Deus, há uma importância no mundo espiritual. O mundo espiritual ouve o nome de Deus. E, neste caso, nós estamos estudando o nome de Deus, né? Mas nós sabemos também que o nome do Filho de Deus também tem este poder poderoso. Então, o nome de Deus defende o seu povo. Salmo número 20, versículo 1. Por amor ao seu nome, não nos abandonará. Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. O nome dele não nos desampara. Ele não nos desampara por causa do nome dele. Eu e você não carregamos mais o nosso nome apenas. O nome Adriano. Não. Nós carregamos o nome de Deus conosco. Ali vai um homem de Deus, é servo de Deus, é homem de Deus, mulher de Deus. Sabem quem você serve, ele é crente em Deus. Então nós estamos carregando Deus conosco. O nome dele. E Deus não desamparará eu e você por causa do nome dele. Olha a importância do nome de Deus que nós carregamos. Então Deus há uma promessa em 1 Samuel 12, 22, dizendo que por causa do nome dele não vai desamparar eu e você. Pois o Senhor, olha o que diz lá, 1 Samuel 12, 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. Olha que palavra linda. E não é um pequeno nome, é um grande nome. Deus não tem um nome pequeno, ele tem um grande nome. Por causa desse grande nome que está sobre nós, que nós aceitamos a Jesus e temos este nome agora, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, crente em Deus. E isto nos traz uma graça e a ação de Deus, de não nos desamparará. Isto é uma promessa. Por causa do seu grande nome, não desampararei o meu povo. Então, Deus não vai nos abandonar por causa do nome dele. Amém? Agora vamos para outro nome de Deus, tá? Outro nome. Fechamos Jeová, Senhor. Agora nós vamos para o outro nome de Deus, que é Elohim. E-L-O-H-I-N. Elohim. Amém? O outro nome, Elohim. E-L-O-H-I-N. Elohim. Este nome aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Elohim. Nós vamos ver a primeira vez na Bíblia Sagrada escrevendo o nome de Deus como Elohim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, abra lá por favor. Deus já no princípio se revela como Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está fácil nós entendermos que Elohim quer dizer Deus Criador. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que cria. Um Deus que se revelou já na criação como Deus Criador, como Elohim. Mais do que isso, quando Deus cria, Ele traz à existência
aquilo que ainda nunca existiu. Não existe. Amém? Se você pegar o capítulo 1 em diante, em Gênesis, Deus começa a trazer à existência aquilo que não existia, porque você vai ver que a terra era sem forma e vazia. E Deus encheu a terra, Deus povoou a terra, Deus criou na terra, trazendo à existência aquilo que não existia. É fácil para o ser humano pegar uma matéria-prima que já existe e formar as coisas, manipulando elas e formando elas, como a madeira, por exemplo. Pega uma madeira, pega a árvore e faz um móvel, uma cadeira. Porém, quem criou a árvore? Quem trouxe à existência a árvore? É o Elohim, o Deus Criador. O Deus que trouxe à existência aquilo que não existe. Então o homem pega aquilo que não existia, que agora existe, que é Deus que criou o nosso Elohim, e pega esta matéria-prima, a madeira, e cria e forma outras coisas. Mas a criação disso, a essência disso, vem através do nosso Deus, o Elohim, o Deus Criador, que traz à existência aquilo que não existe. E eu profetizo que o Elohim vai trazer à existência aquilo que não existe sobre a tua vida. Se não existe ainda, e você colocar diante dele, clame a Deus Elohim, e ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Então, Deus se manifestou logo na criação, como um Deus criador, um Deus que tudo criou, que tudo formou. E quando nós falamos isso, causa um grande espanto, me perdoe, um grande espanto. Como Deus criou? Né? Hoje nós vimos, por exemplo, este anel, ele é de ouro, tem uma porcentagem de quilates de ouro, mas quem criou o ouro foi Deus. Como isso? A prata, o bronze, o cobre. Deus criou o sol, a lua, as estrelas e o firmamento. Deus, ele criou eu e você do pó da terra. Soprou sobre nossas narinas o fôlego de vida. Fez eu e você imagem e semelhança. Ele nos criou, o Elohim nos criou. Então ele se revela através deste nome Elohim como um criador, manifestando o poder de Deus ao criar todas as coisas. A criação, o universo. Cada vez que os cientistas descobrem mais galáxias maiores ainda do que eles já tinham descoberto, eles falam, não, é infinito, não tem fim, é muito grande. O universo é muito grande, as galáxias. E tudo isso o Elohim criou. O Elohim, o Deus Criador. Então, se você está precisando de algo que não existe, clame ao Deus Elohim. O Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele cria para você, o Deus Criador. Deus se manifestou gradativamente ao seu povo, revelando o seu nome para suprir cada necessidade do seu povo naquele momento. Quando nós pegamos a história de Israel, cada vez que Deus se manifestou, a primeira foi como Senhor e a fé, né? Depois como dizendo eu sou o que sou, trazendo este poder de Deus. Agora, depois Deus se revela a Israel, começa a se revelar através dos milagres e através da salvação, da libertação e do socorro deste povo quando eles precisavam.
Então, cada vez que eles clamavam a Deus, Deus se revelava a eles, se apresentando como um nome, suprindo uma necessidade, algo que eles precisavam de um milagre, ou algo que eles precisavam como água, como comida, como proteção, e ele vinha através desse clamor feito pelo povo e por Moisés, realizava, manifestava o milagre e o poder e dizia um nome no final. Então nós vamos ver mais uma manifestação e mais um nome de Deus através da manifestação para o povo. O outro nome que eu quero te dizer que Deus tem é Jeová Rafá. Jeová Rafá. R-A-F-A-H. Jeová Rafá. O que quer dizer Jeová Rafá? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo 22. Pode ver que as manifestações de Deus foram, a sua grande maioria, em Êxodo. Por quê? Êxodo quer dizer saída. Então o povo já tinha saído do Egito, estava na dependência de Deus, e Deus foi manifestando o seu poder, dando suprimentos para eles a cada necessidade e manifestando o caráter e os atributos de Deus e seu poder através dessas manifestações milagrosas, dizendo o seu nome, para que eles entendessem como Deus era. Eles estavam aprendendo, tendo um relacionamento com Deus, entendendo o Deus que tirou eles do Egito e que agora fez deles o povo escolhido, já tinha feito através de Abraão, ia cumprir as promessas e levar eles para a terra prometida. Êxodo capítulo 15, versículo 22 e diante diz assim: Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias e não acharam água. Versículo 23. Chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, que significa amargo, ou amarga. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 25. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, aos quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto, uma ordenança, e ali os provou, dizendo, 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara, ou eu sou o Senhor que te cura. Queridos, esta passagem é muito linda. O povo agora acabou de experimentar um milagre no povo, no meio do povo, Deus abrindo o Mar Vermelho. Quando assim abriu o Mar Vermelho, o povo saiu a seco, passou a seco, e Deus assim liberou a água após o último israelita atravessar o mar. Deus soltou a água, liberou a água, e aí afogou muitos dos egípcios, cavalos, cavaleiros e seus exércitos, dando vitória para Israel, o povo de Deus. Foi um grande milagre, e este povo agora começa a caminhar no deserto, na região de Sur, e a água que eles carregavam
começou a faltar, porque os homens tomavam, as crianças tomavam da água, os animais tomavam da água, e aí o que aconteceu? Estava faltando água, começou a morrer animais, começou o povo a ficar debilitado, após 3 dias de caminhada no deserto. Porém, quando eles olharam de longe, avistaram as águas de Mara. E quando eles avistaram as águas de Mara ao seu longe do seu foco, imagino eu que começaram a correr e dizer: Deus fez milagre de novo, preparou água para nós. Mas quando eles chegaram próximo dessas águas, essas águas estavam amargas. Havia água, mas não podiam beber. Desta forma, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: vamos morrer de sede. Agora Deus nos traz nesta água, nos mostra a água, e agora esta água está amarga, não podemos beber. E Moisés clamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou uma árvore, deu a ele uma estratégia. Ele pegou deste galho, lembrando que da madeira Deus já tinha feito, através do seu cajado, que também era de madeira, um grande milagre há 3 dias atrás, abrindo o Mar Vermelho. Então ele entendeu agora que através desta árvore, deste galho, Deus, ao tocar ele nas águas, Deus ia transformar estas águas em águas potáveis. E quando Moisés tocou, Deus transformou as águas amargas em água doce e potável. Eu quero te profetizar sobre a tua vida, que tudo que está amargo na tua vida, em todas as áreas da tua vida, Deus vai transformar em água potável. O amargo para o doce. Se prepara para começar a ter paladares doces em nome do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? O povo começou a beber. E Deus ali os provou. E no versículo 16, disse para eles: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, guardar os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Neste momento, essa transformação do amargo para o doce, Deus curou aquela água que estava morta e imprestável. Por isso que ele se manifestou como o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, porque ele sarou aquelas águas que estavam mortas, impróprias. E Deus continua sendo Jeová Rafá, curando pessoas, curando feridas, curando enfermidades mentais, espirituais, feridas da alma, enfermidades da alma, curando o pecado, curando aquilo que já estava impróprio, tornando-se próprio e potável, tornando vida naquilo que não tinha mais vida. Então Deus se revelou ao povo dizendo: aquelas enfermidades que eu enviei no Egito, úlceras e outras enfermidades, eu não enviarei para vocês, mas eu só serei Jeová Rafá se vocês ouvirem os meus mandamentos, ouvirem os meus estatutos, guardar os meus estatutos, as minhas leis. Eu não enviarei sobre vocês. Esta é a promessa. Então Jeová Rafá vai nos curar, continua nos curando, mas nós temos que estar atento aos mandamentos, à voz dele, versículo 26 que nós lemos. E fizeram o que é reto diante dos olhos dele. Ouvir os seus mandamentos, fazer a nossa parte, e Deus se revelará constantemente, curando a nossa vida, sarando a nossa vida, sarando a nossa terra, porque ele é Jeová Rafá. Amém. Temos aqui outro nome de Deus. Outro nome que Deus revela o seu poder. Deixa já aberto a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 8. Aqui Deus se revela por outro nome.
Anote aí, Jeová Nissi. Jeová Nissi. Nissi. Jeová Nissi. Nissi. Que quer dizer o Senhor, nossa bandeira. Olha o que diz lá na palavra do Senhor. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos, homens, e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Versículo 10. Fez, pois, Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia os amalequitas. 12. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram com as mãos firmes até o pôr do sol. 13. Assim Josué prostrou Amaleque e a seu povo a fio de espada. 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para o memorial num livro, e relata aos ouvidos de Josué que hei de riscar totalmente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Versículo 15. Pelo que Moisés edificou o altar, a qual chamou Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Que tremendo esta passagem. Estava um cenário de guerra embaixo, Moisés, Arão e Ur segurando seus braços, e que já estavam cansados. Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, a peleja lá embaixo estava dando vitória para o povo de Deus, Israel. Quando os braços cansavam, os amalequitas sobressaíam na guerra. Estavam em guerra. Deus se manifestou agora no meio de uma guerra. Se manifestou, trazendo o quê? O nome dele, como Jeová Nissi. E quando Deus se manifestou, dando esta estratégia para Moisés e Arão e Ur, sustentando, mostrando que não fazemos nada sozinho, mostrando que não vencemos pelejas sozinhos, mostrando que não vencemos guerras sozinhos, mostrando que não lutamos sozinhos, mesmo tendo Deus a nosso favor. Ali Arão e Ur estavam ajudando Moisés, porque se não tivesse ajudando Moisés, Deus não tinha dado vitória lá embaixo. Então, quando isso aconteceu, a vitória veio, Deus falou: olha, monte um altar, Moisés, porque acabou, esta peleja aí contra a Malequita não vai ter mais, porque só foi essa, não vai, eu vou riscar o nome dos amalequitas na terra, debaixo dos céus. Então, Deus estava dando vitória e afirmando que nunca mais iam lutar com esse tipo de povo, estes inimigos. Receba aí, querido, que quando Jeová Nissi chega, o Senhor é a sua bandeira, ou seja, Ele representa, Ele é a tua bandeira. Nesta bandeira está dizendo assim, ó, eu sou a bandeira do Adriano, eu sou a bandeira da CCA, eu sou a bandeira dos cristãos, eu sou a bandeira nesta guerra contra as trevas, eu sou a bandeira de Jesus. Ele entra com providência e dá vitória na guerra, e este inimigo nunca mais voltará, ele aniquilará este inimigo. Este tipo de peleja que necessariamente os amalequitas, e trazendo para a nossa vida algumas pelejas que não vamos ter mais que pelejar contra esse tipo de inimigo. Deus é o nosso Jeová Nissi,
a nossa bandeira. E quando fez este altar, o que está dizendo? Isso, o Senhor ser a nossa bandeira. O que isso na sua profundidade nos revela? Ele quer dizer que o Senhor é a nossa bandeira da vitória. Querido, se eu fosse você, eu dava um glória aí. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor sempre vence. Esse é o significado do nome Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ele sempre vence. Ele sempre vai vencer. Ele não perde guerra. Ele é o Senhor das guerras. O Senhor dos exércitos. Jeová Nissi. E a partir de hoje, quando você clamar Jeová Nissi nas suas pelejas, se prepara. Ele já vai vir com a bandeira de vitória para você, porque ele não perde guerra. Então, nesta noite, eu quero finalizar aqui, né, e orar, amém? Aprendemos alguns nomes, vai ser 3 quartas-feiras, então na próxima quarta nós vamos aprender mais os nomes de Deus que foi se revelando, e encerramos daqui 2 semanas. São 3 quartas-feiras este seminário. Então eu peço que você fique comigo agora, que nós vamos orar, e quarta-feira você esteja conosco. E na outra estaremos finalizando. Profundidade, Deus revelando o seu caráter através de seus nomes. Então nós vamos orar agora para que Deus venha nos revelar através dos nomes que nós aprendemos. Primeiro foi Jeová, que ele se manifestará. O Elohim, que é o Deus que traz à existência aquilo que não existe, o Deus Criador. Vimos o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, e Nissim, que pelejará por nós. Então eu peço para você, juntamente comigo, a orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós aprendemos os seus nomes, que não temos que tomar o teu nome em vão, mas que o teu nome é grande, e o teu nome não nos desampara. Ouça a nossa oração nesta noite, que é para, primeiramente, o Senhor, para o Senhor se manifestar na nossa vida. É o Senhor que se manifestou, que manifesta. É o Senhor, meu Pai, o Jeová, que é Senhor nas nossas vidas. Vai de encontro todos esses que estão acompanhando e que ainda vão acompanhar nas redes sociais, no YouTube. E manifesta, Senhor, na vida deles. Manifesta em todas as áreas, porque o teu nome é Senhor, Jeová. Senhor, também o teu nome é Elohim, é um Deus criador que traz à existência aquilo que não existe. Eu não sei o que o teu filho e a tua filha precisa, que ainda não existe, mas eu sei que o Elohim pode trazer à existência aquilo que não existe na vida dele. A porta que não existe pode aparecer agora. O Senhor pode criar esta porta. O Senhor pode criar, trazer a existência, meu Pai. Então traz a existência agora na vida deste homem, desta mulher, aquilo que ainda não existe. O Senhor também é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Visita, meu Pai, com cura o teu povo. Visita, meu Pai amado, com cura. Completa a boa obra que começou na vida do nosso pastor Denilson, em cada filho aliançado, na vida do Vitor, que já saiu, o filho do Marcelo, que já deu vitória, Pai, nesta cirurgia. Completa esta boa obra, esta cura. Completa esta boa obra, meu Pai, na vida de cada filho que está enfermo nesta noite, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. E que o Senhor seja também o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor que vence guerra. O Senhor que pelejará por nós e nos dará vitória. Peleja para o teu povo nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, o teu nome tem poder. Jeová Nissi, dá vitória. Vai de encontro, dá bandeira para este homem, para esta mulher, de vitória em nome de Jesus. Porque o nome dele é vitorioso, o nome dela é vitoriosa.
porque o teu nome está sobre nós. Pai, é o que eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos,